O Grupo Europeu do PSD e da JSD, com o apoio do PPE, organizaram a 4ª edição da Universidade da Europa, em Cascais, de 10 a 12 de dezembro de 2010. Mais nenhum partido em Portugal investe na formação política como os social-democratas. Selecionados entre mais de 200 candidatos, 65 jovens da JSD e alguns independentes receberam à chegada um kit de informação de base sobre a União Europeia. Duarte Marques, líder da JSD, deu as boas-vindas a todos os participantes e o diretor da Universidade da Europa, o eurodeputado Carlos Coelho, apresentou um modelo de funcionamento. No primeiro jantar-conferência, a deputada Regina Bastos falou sobre crescimento e emprego, referindo as soluções europeias para sair da crise. Mas nós estamos a viver aqui, em Portugal, já antes da crise que deflagrou nos Estados Unidos da América, na União Europeia em geral, uma enorme crise. E o grande problema que nós temos neste momento na Europa e temos neste momento em Portugal é o desemprego. No sábado de manhã, os deputados Carlos Coelho e Nuno Teixeira explicaram como funciona a União Europeia. Carlos Coelho explicou a natureza do Parlamento Europeu e os procedimentos na tomada de decisão, referindo as inovações trazidas pelo Tratado de Lisboa. A União Europeia é uma organização de Estados, mas é também uma organização de cidadãos. E é por isso que temos um órgão, que é o Parlamento Europeu, que representa os povos da Europa. E se falarmos no Conselho e se falarmos no Parlamento, temos de falar noutra instituição que é muito importante para a interpretação do ideal comunitário, que é a Comissão Europeia. Temos o objetivo 1, que é o objetivo de convergência, que tem por objetivo diminuir as assimetrias, as diferenças entre as várias regiões da Europa. É aquele que consome a maior fatia dos fundos comunitários, consome cerca de 81% dos fundos comunitários. Ao almoço, o convidado foi o deputado Paulo Rangel, coordenador do Grupo Europeu do PSD e vice-presidente do Grupo do PPE, com o qual houve um interessante debate da atualidade sobre o Parlamento Europeu no Centro de Debate Europeu. O Tratado de Lisboa significou uma mudança, um avanço muito grande nas competências do Parlamento. E, portanto, o Parlamento Europeu, que desde 79, isto é, desde o momento em que os deputados começaram a ser eleitos diretamente, portanto, não são representantes dos Parlamentos Nacionais, mas são deputados eleitos diretamente, com legitimidade própria, veio sempre a ver crescer o seu papel enquanto centro de competências. A verdade é que era um órgão, apesar de tudo, menor, que veio sempre a crescer, como eu digo. Portanto, de tratado em tratado, de reforma em reforma, veio sempre a crescer. Na tarde de sábado, o deputado José Manuel Fernandes respondeu à pergunta quem paga a União Europeia, explicando como se divide o orçamento comunitário e sublinhou a importância da coesão económica e social. Um orçamento tem de ter recursos próprios. Temos recursos próprios tradicionais, são os direitos aduaneiros e os chamados direitos niveladores agrícolas. Uma receita, contribuem com uma receita muito pequena, cerca de 15%, e depois um recurso baseado no IVA e no rendimento nacional bruto, na riqueza. Estes dois recursos representam cerca de 85%, como veremos à frente, do orçamento. Ainda na tarde de sábado, teve lugar um debate muito vivo entre os jovens participantes sobre como melhorar a informação sobre questões europeias. O deputado Mário David comentou as propostas no debate que teve como base a análise do inquérito feito pelos próprios alunos e com as mensagens vídeo de dois convidados especiais, o presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, e o presidente do grupo do PPE, o francês Joseph Daul. Por vezes ouço algumas vozes afirmarem que o euro e a participação na zona euro são as causas da crise. Nada poderia ser mais falso. Verifiquem que há países fora da zona euro e até países europeus fora da União Europeia que têm problemas de dívida e de estabilidade financeira pelo menos tão graves como aqueles na zona euro. Mas é verdade que também há problemas na zona euro. E as causas, as verdadeiras causas, estão em práticas financeiras completamente imprudentes e também políticas públicas não acertadas. Chers amis, l'Europe, vous la respirez, vous la vivez, vous la construisez sans le savoir. Elle vous paraît même un peu étroite, cette Europe. Vous qui allez peut-être à Rio comme moi j'allais à Londres il y a 20 ans. Mais je vous demande d'avoir conscience
que si vous négligez de la renforcer, cette Europe, elle se fera emporter par les vagues des nationalismes, des corporatismes, des peurs de toutes sortes qui nourrissent le repli sur soi, le protectionnisme, voire le renoncement. A deputada Graça Carvalho foi a convidada do jantar de sábado e respondeu ao tema A Europa fala aos jovens, referindo-se aos programas europeus para os jovens e respondendo a questões sobre energia. Um outro desafio muito importante que temos pela frente é o envelhecimento da população europeia. E aí tem consequências grandes, tem consequências do ponto de vista económico, nos sistemas de saúde, nos sistemas de segurança social, mas também nas questões da inovação. Está provado que os trabalhadores que mais inovam são os jovens. E, portanto, nós tendo uma população envelhecida, a nossa força de trabalho também está a ficar cada vez mais envelhecida e, portanto, menos inovadora. Na manhã de domingo, a deputada Maria do Céu Patrão Neves explicou porque é que a política agrícola é tão importante e referiu a sua relevância para Portugal. Esta política agrícola comum remonta na sua gênese, na sua origem, aos anos 50. E é uma situação muito particular que tem a ver com uma Europa pós da Segunda Guerra Mundial, totalmente devastada pela guerra, e em que é necessário alimentar a população. Aliás, uma população em que se insistia também que crescesse. Vejam que a década de 60 é a célebre década do baby boom. Por isso temos uma população em crescimento e há necessidades óbvias para alimentar. Ora, aqui temos nós necessidade de produção de bens alimentares para uma população em crescimento e numa situação de grande devastação da Europa. Na sessão de encerramento, os participantes da 4ª edição da Universidade Europa receberam das mãos do líder da JSD e do presidente do PSD os seus diplomas de participação. Na sua intervenção, Duarte Marques sublinhou que nós preparamos o futuro da nossa geração. Vocês hoje que estão aqui têm uma responsabilidade ainda maior. Vocês têm a responsabilidade de participar mais nos temas europeus. Vocês têm também, sobretudo, a responsabilidade transmitir aquilo que aprenderam a mais pessoas, nos vossos distritos, nos vossos concelhos, aos vossos colegas. Vocês tiveram o privilégio de estar aqui e nós tivemos o privilégio de contar com a vossa participação. Mas a vossa missão não termina aqui. A vossa missão começa aqui e vocês serão os portadores da mensagem, os portadores da vontade de construir um país melhor, contando com a Europa, contando com os assuntos europeus. E o presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, afirmou que tive durante muito tempo a ideia de que havia excesso de voluntarismo na construção do projeto europeu. Mas a verdade é que reconheço hoje, sem um certo voluntarismo, os Estados entregues a si próprios não funcionam tão bem quando se procura a cooperação entre eles. Nós podemos não ter uma noção clara do que é ser europeu. Mas quando se sai da Europa, automaticamente essa noção aparece-nos. Julgamos que existe uma diferença enorme entre fazer parte do norte da Europa, ou do centro, ou do leste, ou do sul. Mas basta que saiamos da placa europeia para termos uma noção clara de que somos europeus. 4 edições da Universidade Europa. Contribuímos para que um conjunto de jovens empenhados esteja mais informado sobre os temas europeus, mais convictos da importância da União Europeia e mais motivados para exercer a sua cidadania europeia.